Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1, março de 1858, número 3, parte E. O Sr. Home. 2. Segundo artigo, ver o número de fevereiro de 1858. Como dissemos, o Sr. Home é um médium do gênero daqueles sob cuja influência se produzem, mais especialmente, fenômenos físicos, sem excluir por isso as manifestações inteligentes. Todo efeito que revela a ação de uma vontade livre é por isso mesmo inteligente, isto é, deixa de ser puramente mecânico e não poderia ser atribuído a um agente exclusivamente material. Mas daí as comunicações instrutivas de um elevado alcance moral e filosófico a uma grande distância, e não é de nosso conhecimento que o Sr. Home as obtenha de tal natureza. Não sendo um médio escrevente, a maioria das respostas são dadas por batidas vibradas, indicativas das letras do alfabeto, meio sempre imperfeito e bastante lento, que dificilmente se presta a desenvolvimento de uma certa extensão. Entretanto, ele também consegue a escrita, mas por processo de que falaremos daqui a pouco. Digamos de início, como princípio geral, que as manifestações ostensivas que nos chocam os sentidos podem ser espontâneas ou provocadas. As primeiras são independentes da vontade. Muitas vezes, mesmo, dão-se contra a vontade daquele que lhes é objeto, e para quem nem sempre são agradáveis. Fatos deste gênero são frequentes, e sem remontar os relatos mais ou menos autênticos dos tempos remotos, a história contemporânea nos oferece em numerosos exemplos cuja causa, a princípio ignorada, está hoje perfeitamente conhecida. Tais são, por exemplo, os ruídos insólitos, os movimentos desordenados dos objetos, o puxar de cortinas, o arrancar das cobertas, certas aparições, etc. Algumas pessoas são dotadas de uma faculdade especial que lhes dá o poder de provocar esses fenômenos, ao menos parcialmente, por assim dizer, à vontade. Essa faculdade não é muito rara, e em 100 pessoas, pelo menos 50 possuem, em maior ou menor grau. O que distingue o Sr. Home é que nele a faculdade está desenvolvida, como nos médiuns de sua espécie, de modo, por assim dizer, excepcional. Uns não conseguem mais do que leves pancadas ou um insignificante deslocamento de uma mesa, enquanto que, sob a influência do Sr. Home, fazem-se ouvir os ruídos mais retumbantes, e todo o mobiliário de uma sala pode ser revirado, e os móveis amontoados uns sobre os outros. Por mais estranho que pareçam tais fenômenos, o entusiasmo de alguns admiradores, muito zelosos, ainda achou um jeito de os amplificar por meio de pura invencionice. Por outro lado, os detratores não ficaram inativos. Contaram a seu respeito toda a sorte de histórias que só se passaram em sua imaginação. Eis um exemplo. O Marquês de, uma das figuras que mais interesse demonstraram pelo Sr. Home, e em cuja residência este era recebido com intimidade, achava-se um dia com ele na ópera. Na plateia estava o Sr. P., um dos nossos assinantes, e que conhece a ambos pessoalmente. Seu vizinho estabelece a conversa com ele. O assunto é o Sr. Home. O senhor acredita, diz este último, que aquele pretenso feiticeiro, aquele charlatão, encontrou meios de penetrar em casa do Marquês de
Mas os seus artifícios foram descobertos e ele foi posto à rua a pontapés como um vil intrujão. O senhor tem certeza? Pergunta o senhor P. Conhece o Marquês? Certamente, responde o interlocutor. Nesse caso, retorquiu o senhor P, olhe para aquele camarote. O senhor poderá vê-lo em companhia do próprio Home, ao qual não parece que queira dar pontapés. Diante disso, o nosso infeliz boateiro, achando melhor não continuar a conversa, tomou o chapéu e desapareceu. Por aí se pode julgar do valor de certas afirmações. Por certo que se alguns fatos divulgados pela maledicência fossem verdadeiros, ter-lhe-iam fechado muitas portas. Entretanto, como as casas mais respeitáveis sempre lhe estiveram abertas, é de concluir-se que sempre e por toda a parte ele se conduziu como um cavalheiro. Aliás, basta haver conversado um pouco com o Sr. Home para ver que, com a sua timidez e sua simplicidade de caráter, ele seria o mais desajeitado dos embusteiros. Insistimos neste ponto pela moralidade da causa. Voltemos às suas manifestações. Como nosso objetivo é dar a conhecer a verdade no interesse da ciência, tudo quanto relatamos é colhido em fontes de tal maneira autênticas que lhe podemos garantir a mais escrupulosa exatidão. Obtivemo-lo de testemunhas oculares muito sérias, muito esclarecidas e altamente colocadas, de modo que sua sinceridade não poderá ser posta em dúvida. Se se dissesse que tais pessoas houvessem sido de boa fé vítimas de uma ilusão, responderíamos que há circunstâncias que escapam a toda suposição desse gênero. Aliás, tais pessoas estavam muito interessadas em conhecer a verdade para não se premunirem contra qualquer falsa aparência. Geralmente, o Sr. Home inicia suas sessões pelos fatos conhecidos, pancadas numa mesa ou em qualquer outra parte do apartamento, pela maneira por que já o descrevemos. Vem a seguir o movimento da mesa, que se opera a princípio pela imposição de mãos dele ou de várias pessoas reunidas, depois a distância e sem contato. É uma espécie de ensaio. Muito frequentemente não obtém mais que isto. Depende da disposição em que se encontra e algumas vezes também da dos assistentes. Há pessoas perante os quais jamais produziu coisa alguma, mesmo pessoas amigas. Não nos alongaremos sobre esses fenômenos hoje, tão conhecidos e que não se distingue senão por sua rapidez e energia. Muitas vezes, após várias oscilações e balanços, a mesa se destaca do solo e eleva-se gradativamente, lentamente por pequenos impulsos, não apenas alguns centímetros, mas até o teto e fora do alcance das mãos. Depois de haver ficado suspensa no espaço durante alguns segundos, desce como havia subido, lentamente, gradativamente. A suspensão de um corpo inerte de um peso específico incomparavelmente maior que o do ar é um fato conhecido, e pois compreende-se que o mesmo se possa dar com um corpo animado. Não nos consta que o Sr. Home tivesse agido sobre outra pessoa além dele mesmo. Ainda assim, o fato não ocorreu só em Paris, mas em vários lugares, tanto em Florença quanto na França, principalmente em Bordeaux, em presença das mais respeitáveis testemunhas, cujos nomes citaríamos, caso fosse preciso.
Como a mesa, ele foi elevado até o teto e desceu do mesmo modo. O que há de bizarro nesse fenômeno é que não se produz por um ato de sua vontade. Ele mesmo nos disse que não se apercebe do fato e pensa que está sempre no solo, salvo quando olha para baixo. São as testemunhas que o veem elevar-se. Quanto a ele, nesses momentos, experimenta a sensação produzida pelo balanço do navio sobre as ondas. Aliás, este fato não é absolutamente peculiar ao Sr. Home. A história registra diversos exemplos autênticos que relataremos posteriormente. De todas as manifestações produzidas pelo Sr. Home, a mais extraordinária é sem dúvida a das aparições, razão por que nelas mais insistimos à vista das graves consequências daí decorrentes e da luz que elas lançam sobre uma porção de outros fatos. O mesmo se dá com os sons produzidos no ar, instrumentos de música que tocam sozinhos, etc. Examinaremos tais fenômenos detalhadamente no próximo número. De volta de uma viagem à Holanda, onde produziu uma sensação profunda na corte e na sociedade, o Sr. Home acaba de partir para a Itália. Com a saúde gravemente alterada, ele necessitava de um clima mais suave. Confirmamos prazerosamente a notícia dada por alguns jornais de um legado de 6.000 francos de renda que lhe fez uma senhora inglesa, por ele convertida à doutrina espírita, e em reconhecimento pela satisfação que ela experimentou. Por todos os títulos, o Sr. Home merecia esta prova e consideração. De parte da doadora, o ato é um precedente que terá aplausos de todos quanto partilham de nossas convicções. Esperemos que um dia a doutrina terá os seus mecenas. A posteridade inscreverá seus nomes entre os benfeitores da humanidade. A religião nos ensina a existência da alma e a sua imortalidade. O espírito dá-nos a sua prova viva e palpável, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. O materialismo é um dos vícios da sociedade atual, porque engendra o egoísmo. Que há realmente fora do eu para que tudo seja referido à matéria e à vida presente? Intimamente ligada às ideias religiosas, esclarecendo-nos sobre a nossa natureza, a doutrina espírita nos mostra a felicidade na prática das virtudes evangélicas. Ela lembra ao homem os seus deveres para com Deus, para com a sociedade e para consigo mesmo. Ajudar a sua propagação é desferir um golpe mortal na chaga do ceptismo que nos invade, como um mal contagioso. Honra, pois, aos que empregam nesta obra os bens com que Deus os favoreceu na terra. Magnetismo e Espiritismo. Quando aparecem os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que esta descoberta, se assim a podemos chamar, iria desferir um golpe de morte no magnetismo e que aconteceria como nas invenções, a mais aperfeiçoada faz esquecer sua predecessora. Tal erro não tardou a se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências. Com efeito, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem-se e devem se prestar mútuo apoio. Elas se completam e se explicam mutuamente. Entretanto, seus respectivos adeptos discordam em alguns pontos. Certos magnetistas, nota explicativa 1. Magnetizador é o que pratica o magnetismo.
Magnetista é aquele que lhe adota os princípios. Pode-se, pois, ser magnetista sem ser magnetizador, mas não se pode ser magnetizador sem ser magnetista. Ainda não admitem a existência ou, pelo menos, a manifestação dos espíritos. Pensam que podem tudo explicar só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a contestar, a constatar, reservando-nos para a discutir mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos a princípio, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Ao contrário dos adeptos do Espiritismo, são todos concordes com o magnetismo. Todos admitem a sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma. Esta oposição, aliás, se enfraquece dia a dia, e é fácil prever que não está longe o dia em que cessará qualquer distinção. Tal divergência nada tem de surpreendente. No começo de uma ciência ainda tão nova, é muito fácil que cada um, olhando as coisas do seu ponto de vista, dela forme uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas seitas que sustentam ardorosamente teorias contrárias. Os sábios criaram escolas contra escola, bandeira contra bandeira, e muitas vezes, para sua dignidade, as polêmicas se tornaram irritantes e agressivas para o amor próprio ofendido e ultrapassaram os limites de uma sábia discussão. Esperemos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, melhor inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado que ela esteja. Podemos ter nossa opinião, sustentá-la e discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, processo pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil desde que entre em jogo o interesse pessoal. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, e os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade e de talento e de experiência. A ele não nos referiríamos, pois serão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Devíamos aos nossos leitores esta profissão de fé, que terminamos com justa homenagem aos homens de convicção que, enfrentando o ridículo, o sarcasmo e os dissabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária. Seja qual for a opinião dos contemporâneos sobre o seu proveito pessoal, opinião que é sempre mais ou menos o reflexo das paixões vivazes, a posteridade faz-lhes a justiça. Ela colocará os nomes do Barão do Poté, diretor do Jornal do Magnetismo do Sr. Millet, diretor do União Magnétique, ao lado de seus ilustres pioneiros, o Marquês
de Puysegur e o sábio Deleuze. Graças aos seus esforços perseverantes, o magnetismo popularizado fincou o pé na ciência oficial, onde já se fala dele aos cochichos. Este vocábulo passou à linguagem comum. Já não afugenta, e quando alguém se diz magnetizador, já não lhe riem no rosto. Allan Kardec.